As primeiras palavras para parabenizá-lo, senador Hélio José, pela sua percepção clara da importância de um trabalho feito junto com as universidades e com a sociedade civil, porque a política às vezes fica muito perdida dentro dos conflitos até de interesses, quando é importante ouvir a sociedade e, mais importante ainda, ouvir as universidades. E no dia de hoje, ouvimos aqui, inclusive, uma representação importante, religiosa, da CNBB. Então, parabéns. Como eu parabenizo por ter votado contra a lei que trouxe alteração de redução dos direitos trabalhistas. Eu que sempre fui um advogado trabalhista, que atuei fortemente dentro da Constituinte para ajudar a que as normas positivas estivessem dentro da Constituição, em homenagem ao nosso povo, aos nossos trabalhadores, eu tenho visão clara de quanto foi importante o seu voto. Meus parabéns. Eu queria dizer que, depois de ouvir essas falas magistrais, e, aliás, eu pego essa palavra do Isaac Reutemann, que no início disse, vamos ter uma noite magistral. Eu fico assim com vontade de não falar nada, ficar recolhido, meditando, sentindo a beleza dos ensinamentos que nós já recebemos até agora. E eu devo dizer alguma coisa, então eu farei isso. Mas nem precisava acrescentar mais nada. Nós temos uma noite aqui de belíssimo esplendor. Eu gostaria de começar me referindo a Dom Leonardo, que com muita propriedade ele falou do reencontro com a nossa morada. Reencontro com a nossa morada. Eu acho que isso é muito importante. Nós não temos nenhuma visão muito clara, nós, o povo, o mundo, de quem somos nós. Não temos ideia clara da verdadeira morada que nós pertencemos, que é a morada espiritual, que é a morada do Espírito, que é a morada daquilo que representa a nossa verdadeira vida. E é esse religare que é importante, esse reencontro que é importante. E eu vejo que, para um estudo profundo da questão ética, nós temos que transcender a materialidade. Eu posso estudar perfeitamente a ética dentro de uma visão assim de cidadania, que é importante, mas de que eu devo respeitar o meu vizinho, de que eu devo não me aborrecer com ele, que eu devo ser tolerante com alguma coisa que ele faça e que eu não goste, mas dentro de um plano assim muito material. Mas eu também posso examinar isso numa perspectiva muito maior, de que ele faz parte da minha vida, como eu faço parte da vida dele, de que o outro não existe. E nós, dentro do linguajar normal, somos o outro do outro, mas, na verdade, o outro não existe. Nós todos compomos uma vida, uma manifestação cósmica que está, ao mesmo tempo, nos minerais, nos vegetais, nos animais, nos seres humanos, nos planetas, nas galáxias, de um esplendor extraordinário. E que, sem essa ótica que nos falou aqui com grande propriedade Roberto Crema, sem uma ótica correta, nós ficamos perdidos de nem entender o que estamos fazendo aqui, qual é a finalidade de nossa vida. E aí, então, quando a ciência vem e busca ver as coisas dentro de um âmbito de materialidade, do que pode ser somado, o que pode ser quantificado, o que pode ser dividido, e de uma forma material, a nossa vida acaba ficando desnorteada, sem sentido. E nós passamos, então, a medir a nossa vida de que sucesso é ficar rico, de que sucesso é ter bastante prazer e mesmo que seja até aético, de que os valores da vida não são os valores da materialidade. Com essa percepção, com essa ótica, não tem saída. Não tem saída. Nós estamos batendo em porta errada quando achamos, inclusive, que vamos solucionar os problemas da humanidade na economia, na política e até na educação.
Porque a educação sem valor, ela também tem um valor relativo, ela tem um valor apenas material, porque a pessoa pode usar o conhecimento em proveito próprio e até para fazer mal ao outro. É preciso que o conhecimento seja para bem servir e não para se servir. É preciso que a economia seja para examinar a distribuição das riquezas, que todos possam participar, um valor ético. Sem esse valor ético, a economia está andando equivocadamente. Não é por outra razão que, na situação que vivemos, os ricos ficam cada vez mais ricos e os pobres mais pobres, porque é uma economia sem ética. Então, em qualquer campo, até qualquer campo, nós vamos encontrar a mesma realidade. Sempre o interesse material, o interesse do lucro. Então, essa ótica, que é a ótica espiritual, é a ótica que está faltando na humanidade. E sem ela, eu penso que vai ser muito difícil de a gente conseguir, se não impossível, a gente conseguir uma solução para os problemas humanos. Daí que o tema de hoje, da ética, ele se constitui no nervo central da solução dos problemas humanos. Eu devo dizer que eu pertenço a uma entidade que se chama União Planetária e que ela adotou como seu objetivo primordial a elevação ética da consciência planetária. Ou seja, como que nós vamos trabalhar para ter um mundo virtuoso, um mundo digno da espécie humana. Como é que nós, seres humanos, podemos ter um ser digno? E ela concentrou o seu trabalho no como. Como que nós vamos fazer? De que maneira? De que maneira? Então, ela, desde o seu começo, elegeu alguns princípios. O princípio de uma análise ampla, uma análise envolvendo o campo da materialidade, mas envolvendo o campo da espiritualidade. E, dentro desse campo da espiritualidade, ela, em 2006, em conjunto com a Unipaz e com a URI, ela promoveu um fórum aqui em Brasília, chamado Primeiro Fórum Mundial Espiritual. E este fórum contou com as figuras mais ilustres do Brasil e do mundo para que nós pensássemos de como era possível encontrar solução para os nossos problemas. Esse fórum terminou com a publicação de uma carta, chamada Carta da Cidadania Planetária. Deixa eu mencionar rapidamente que neste fórum participaram 57 entidades. A União Planetária, junto com a Unipaz e a URI como coordenadoras, e a Comissão de Justiça e Paz vinculada à CNBB, a Diocese Anglicana de Brasília, a Sociedade Teosófica, a Federação Espírita, o Budismo da Terra Pura, a Assembleia Mundial da Juventude Islâmica, a Igreja Messiânica, a Nanda Marga, a Assembleia Bahá'í, a Legião da Boa Vontade, a MORC, Brahma Kumaris, Perfect Liberty, Seishonoye, Soka Gakkai. Da sociedade civil, nós tivemos PNUD, Fundação de Rotarianos, Centro de Estudos Krishnamurti, Liga Brasileira de Esperanto, Grande Oriente do Brasil, Maçonaria, Fazenda Escola Bonispera, Nobile Plaza Hotel, Instituto de Direito Comparado Internacional, dos meios de comunicação, Mais TV, Rede União de Televisão, Super Rádio FM, Revista Sofia, Revista Planeta, e ainda de entidades governamentais, Itaipu Binacional, Confea, Sebrae e Senac. Isso permitiu que, dentro de um fórum que foi feito de domingo a domingo, com milhares de pessoas participando desse encontro, se fizesse uma carta planetária, uma carta de cidadania planetária, Carta da Cidadania Planetária, que está fincado na questão ética. E eu vou mencionar aqui alguns trechos dessa carta para mostrar a contribuição que esse grande fórum fez para o nosso raciocínio. Algumas ideias que estão escritas lá. As propostas econômicas e sociais não têm isoladamente como solucionar satisfatoriamente os problemas da humanidade.
urge uma perspectiva espiritual baseada no amor universal. Espiritualidade é a percepção da unidade entre todas as coisas e a sacralidade que permeia o existir. Do microcosmos ao macrocosmos, a teia da vida é única. A vida é inteligente e amorosa. Tudo faz parte de um equilíbrio perfeito e harmonioso. Todos pertencemos a uma mesma fonte de vida. Somos todos feitos do mesmo barro. A nossa família é a humanidade e todos os seres que compõem a teia da vida, filhos e filhas da terra. Nenhum regime, sistema ou forma de governo, instituição política ou econômica pode por si só garantir uma sociedade digna. Somente com a incorporação em nossas vidas da solidariedade e da fraternidade, do afeto, da amorosidade, da espiritualidade e da ternura, poderemos alcançar um saudável relacionamento humano e planetário. Não há ideologia superior à solidariedade. Nosso futuro depende da disposição de entregar-se ao profundo encontro com a energia do sagrado. Somos os tripulantes da nave Terra, somos a própria Terra e é fundamental a união amorosa de todos para uma viagem feliz, para a preservação da humanidade e da vida planetária, nessa saga maravilhosa da nossa Mãe Terra, girando harmoniosamente rumo ao infinito. Como ativistas da paz, haveremos de criar uma massa crítica que permita estabelecer novos paradigmas. Cada um de nós é um elo da corrente que une todas as criaturas. É preciso criar a consciência coletiva da responsabilidade individual para substituir o egoísmo pelo altruísmo, o individualismo pela solidariedade, o consumismo pela simplicidade, o ter pelo ser, o materialismo pela espiritualidade. E concluiu essa carta com um compromisso que se sugere que cada pessoa possa fazer consigo próprio, que cada um possa assumir consigo mesmo, com seu interior, com a consciência e com a humanidade e com o planeta, um compromisso que tenha o seguinte conteúdo: consciente de que a edificação de uma sociedade justa depende da transformação individual de cada ser humano, comprometo-me a atuar com amor, inteligência e solidariedade, empenhando o melhor de minhas capacidades e habilidades para a construção de uma sociedade livre, igualitária, fraterna, buscando proteger a vida planetária e construir uma organização social justa e digna, reconhecendo que minha família é a humanidade e que estou irmanado com todos os seres. E assim se entendeu que os valores adotados é que definem a sociedade e que as ideias é que governam o mundo. Quando os valores adotados são éticos, eles podem trazer e produzir um mundo de paz, de amor, de fraternidade e de solidariedade. Então nós precisamos mesmo de elevação ética da consciência planetária, compreendendo que o invisível governa o visível, mas que depende dessa compreensão da unidade da vida e da percepção da finalidade da vida. A ética que salvará o mundo é a ética do amor. A ética que salvará o mundo é a ética do amor. E a percepção dessa energia cósmica que mantém tudo harmonioso, unido, vivo, cooperativo, ordenado, integrado, presente. Uma floresta, ela se mantém com beleza, com vida, pelo equilíbrio que existe entre todos os elementos. O ser humano se mantém saudável porque vivo pela cooperação de todos os seus órgãos. Não existe coração brigando com o fígado ou com o pulmão. Pelo contrário, estão todos em cooperação. Uma célula, quando resolve estar atuando em sentido contrário, ela cria um câncer, ela mata o corpo e morre o indivíduo. A colaboração, que é amor, que é a manifestação cósmica, é que depende da ordem social. Os sistemas solares, as galáxias, planetas, são todos equilíbrio, é tudo amor, é manifestação, me permita dizer, divina, de amor, é a manifestação divina de amor.
A vida inteligente, sábia, poderosa é cheia de beleza. Uma única célula germinada, ela é capaz de formar um ser humano perfeito. Uma semente, ela rompe a casca, rompe a terra, busca os seus nutrientes, busca o sol, busca a sombra conforme a sua necessidade e mostra a inteligência que está presente em toda a vida. E até uma pedra tem vida. Nós, quando vemos um cristal de rocha que se cristaliza de forma hexagonal, onde é que está a sabedoria dele que sabe que a sua cristalização não deve ser desnorteada? E amar é estar em sintonia com essa energia cósmica de união, complementariedade, paz, entrega, dar-se sem limites, sem exclusão. E nós seremos amor na medida em que estivermos em sintonia com essa manifestação cósmica ordenada, bela, majestosa. Para complementar, a União Planetária aprovou o seguinte texto, que é preciso construir uma união planetária com a sábia e poderosa energia do amor, e dizendo, o amor é energia cósmica, o amálgama, o liame que harmoniosamente mantém a vida unida, cooperativa, ordenada, integrada. É a presença. A sábia e poderosa energia do amor é o único alicerce seguro, essencial para o estabelecimento da paz mundial. É imprescindível construir uma união planetária com a constituição de uma organização social planetária baseada nas virtudes, na ética, no humanismo, na solidariedade, no respeito à natureza, alicerçada no apoio mútuo, no respeito de todas as culturas, línguas e religiões. É preciso edificar uma organização social em que reine a justiça e a democracia da partilha, da cooperação, do amor, da compaixão, da espiritualidade, em que todos os povos, todos os seres humanos possam em comunhão celebrar e vivenciar de mãos dadas a fraternidade universal, reconhecendo a sacralidade da vida. E por isso, dentro desse pensamento, nós acreditamos com toda a profundidade de tudo que temos buscado entender e compreender, que a ética, ela pode salvar o mundo. A ética do amor é a ética que supera tudo, o amor que nós temos que reconhecer e vivenciar com toda a humanidade, com todos os seres. Pessoal, as palavras tão doces, tão lindas do meu querido amigo Roberto Crema, que a vontade que eu tenho é ficar aqui só deliciando, sabe? Sem falar mais nada. Mas há algumas coisinhas interessantes. Quando você disse que não tem nada para proteger, me faz lembrar o Bhagavad Gita, que é um livro sagrado do brahmanismo, do hinduísmo, dos Vedas, né? O livro mais sagrado dos Vedas, em que a história toda está Arjuna e Krishna para iniciar uma batalha, que as pessoas quando leem não entendem muito, porque não percebem que não é a batalha com os outros, é batalha consigo mesmo, com seus próprios defeitos, com suas imperfeições. E o Krishna pergunta a Arjuna, você quer que eu ponha à disposição todos os exércitos do mundo ou quer ficar comigo? E ele escolhe ficar com Krishna, né? Sem exército nenhum. E aí ele ganha a batalha, né? Porque a batalha interior só se ganha dentro da espiritualidade, dentro da autotransformação, do autoconhecimento. De maneira que vocês estão, na verdade, com Krishna, ou com Deus, ou com outro nome que queira usar. Bem, tudo isso me faz, como nós temos estado muito centrados nessa questão da ética, há alguns pensamentos, poucos que eu vou mencionar aqui agora, mas que são muito fortes para nós. Um lema muito forte que nós temos dentro da instituição é que
é preciso trabalhar para criar consciência coletiva da responsabilidade individual. Cada um de nós é responsável pelo mundo. Cada um de nós é o beija-flor. Cada um de nós é essa gotinha que vai apagar o incêndio. E até temos dito muitas vezes que é uma gota no oceano. Mas o oceano é feito de gotas. E é uma gota de luz, porque não existe nenhum tipo de interesse pessoal, individual, de personalismo, apenas o interesse de bem servir. Então, isso permite que a gente possa trabalhar. Só que a gente complementa dizendo, é preciso criar a consciência coletiva da responsabilidade individual em busca da consciência coletiva da amorosidade universal. Nós trabalhamos com essa ideia da amorosidade. Pode parecer meio sonhador, utópico, dizer aquilo que eu disse aqui, que a ética que salvará o mundo é o amor. Mas é verdade, é verdade. Ou nós temos uma ética de fraternidade, amor, de solidariedade, ou não existe solução para o mundo. Se nós colocarmos duas pessoas numa ilha, e qual é a forma que elas têm de conviver bem? Elas só têm uma forma, que é do relacionamento amoroso e saudável. Uma pode tentar matar a outra, uma pode brigar com a outra, uma pode se submeter à outra e ficar com a impressão de que construíram uma vida saudável, como nós podemos nos submeter a outros países achando que criamos uma vida saudável, mas verdadeiramente uma relação saudável só existirá dentro da compreensão da solidariedade e do amor. E é por isso que nós temos aqui um texto pequenininho, mas eu quero ler para construir. Que é preciso construir um forte núcleo de pessoas dispostas a criar uma nova mentalidade. Vejam bem, a união faz a força. Um mundo harmonioso, de justiça, de paz, de entendimento, depende de pessoas altruístas, sensíveis, progressistas, voltadas para os interesses coletivos, e em especial das classes mais humildes, como o nosso senador. Obrigado. Pessoas dispostas a dar a própria vida pela promoção dos ideais mais elevados, que se constituam em um número significativo a ponto de criar uma nova mentalidade, promovendo um salto quântico, mudando a mentalidade do vem a nós para a mentalidade da inclusão de todos, para a visão de um por todos e todos por um, onde a busca do conhecimento seja para bem servir, com a percepção da unidade da vida e da fraternidade humana, criando a consciência coletiva da responsabilidade individual em busca da consciência coletiva da amorosidade universal. Duas palavras mais. Quando se fala aqui em criar uma nova mentalidade, algumas pessoas pensam assim, puxa, 7 bilhões de pessoas, como é que nós vamos criar uma nova mentalidade? Mas é um equívoco. Se nós olharmos a história da humanidade, toda a história da humanidade, sempre foram grupos pequenos, quando não pessoas isoladas, quando gigantescas, que fizeram as transformações da sociedade, sempre. Nós vamos olhar o iluminismo, foram talvez uma centena, 2 centenas de grandes pensadores, mas o que são uma centena, 2 centenas diante dos milhões de pessoas que ainda existiam naquela época? Porque as ideias têm um poder gigantesco. A ideia é mais forte que a espada. Quando a ideia é de luz, quando a ideia é do bem, as trevas não têm poder contra a luz e elas se fazem presentes. Para concluir, um pequeno pensamento que me passou pela cabeça dentro desse exame. Quanto é que seria o número de pessoas necessárias para transformar essa mentalidade por uma mentalidade de paz, de amor? E aí eu vejo o seguinte, uma cidade como Brasília tem 3 milhões de habitantes. Nós podemos considerar que
90% dessas pessoas que estão aí estão cuidando da sua própria sobrevivência, das suas necessidades, mas deve ter certamente 10% de pessoas boas e deve ter 1% de pessoas ótimas. Ora, 1% são 30 mil pessoas, 30 mil pessoas juntas, unidas, é um sucesso, faz qualquer transformação. Nós não precisamos mais do que 1%. Aliás, eu vou reduzir. Se nós precisamos de 0,1%, 3 mil pessoas comprometidas com o bem, comprometidas com a dignidade humana, têm um poder gigantesco. Só que é preciso uni-las, é preciso articulá-las, é preciso que elas estejam juntas, é preciso que elas se articulem em instituições, em grupos, mas dentro desse mesmo propósito. Porque, da mesma forma que uma plantinha seca, quando a gente rega, joga uma aguinha, ela se levanta todo. Não tenho dúvida nenhuma que um grupo que leve essas mensagens, essa nova visão, esse novo olhar da humanidade, ele tem o poder de transformar a humanidade. Nós temos esse poder. E por isso eu concluo dizendo que, acima de tudo, no trabalho que nós temos feito, nós temos trabalhado com o que nós chamamos comunicação positiva. A TV Suprem é um canal de televisão que só transmite coisas positivas. O nosso jornal, que está nas bancas de jornal em Brasília, Suprem, o Jornal da União Planetária. E o que negócio desse de Suprem? Suprem vem do Esperanto, que é uma língua da fraternidade, porque é uma língua científica, técnica, para facilitar que todas as pessoas tenham facilidade de se comunicar, independente do peso que as grandes corporações e grandes poderes econômicos e políticos que estão no mundo. E Suprem quer dizer em direção ao alto, para cima. Nós temos que ser Suprem. Temos que ser Suprem, porque quem acredita que perdeu, perdido está. Não há solução para a posição negativa. Para essa transformação, que é a transformação do bem, que é a transformação do mundo digno de nós, seres humanos, é preciso ser Suprem. Cumprimento a todos.